Boa noite. Pessoal do Zoom, tudo bem? A gente está ao vivo no Instagram também. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, se tiver alguém que está no Instagram, que quiser entrar no Zoom, aqui no Zoom, ótimo, que para quem está aqui também não está conseguindo de alguma forma acompanhar, estiver se deslocando, a gente também está no Instagram, tá? Vera Braga, boa noite. Ana. Eu e minha amiga Caroline. Opa! Eu acho que nós falamos, né, Caroline? Isso. Leine, tudo certo, Pedrone. Boa noite, pessoal daqui da sala. Estou vendo aqui muitos psicogenealogistas. Olha, os psicogenealogistas que estão aqui, já vou botar eles à prova, vamos ver se eles conseguem interpretar a árvore do Elvis. Ah, já vamos botar eles trabalhar, gente. Não é assim. Falei com a Denise hoje. Ah, vão entrar, vocês vão trabalhar. É isso aí. Bora lá. Que horas são? Ok. Gente, 19 horas a gente vai começar em ponto, né? Para quem me conhece sabe que eu sou bem pontual. Eliene, psicogenealogia transforma vidas. Gratidão, Danúbia, boa noite. Galera que está aqui, Camila, Cris, Fabiola, Maribel, Antônia, Ana, Denise, tudo aluna, Michele, Darcy, eu acho que ainda não, né, Darcy? A gente já fez alguma coisa juntos? O pessoal que está com a câmera fechada, se quiser abrir para dar um oi, se puder, né, claro. Sei que o pessoal Não, está... nunca fiz nada com você, não. Não, então tá ótimo. Bem-vinda, bem-vinda. Só eu estou fazendo junto com o rapaz a meditação. Ah, com o Jefferson. Jefferson. Pronto, legal. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Boa noite, boa noite. Vamos ver, ok. Bem, então vamos lá, gente. O pessoal vai entrando, tá tudo certo. Hoje é um bate-papo mesmo, é um encontro, é um tira dúvidas, né? A gente recebe muita informação, muita pergunta. O que é a psicogenealogia? Por onde eu começo? Eu tenho algum pré-requisito para fazer a psicogenealogia? Eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, posso fazer psicogenealogia? Então, tem muitas perguntas que a gente recebe o tempo inteiro, tá? Até é bem legal ter colegas aqui na sala, porque eles também vão poder dar os seus testemunhos, né? Então, bacana. Camila, boa noite. A Camila também já trabalha com homeopatia, radiestesia, né, Camila? Psicogenealogia. Oi, boa noite, Letícia. Tudo bem? Querida? Boa noite, pessoal. Boa noite, que bom que você Sim, está aqui. eu estou começando o entendimento da homeopatia, né? Da Sim. psicogenealogia, desculpa aí. Estou juntando a radiestesia e a homeopatia, é muito bom. Muito bom mesmo ter essa conexão. Sim. A gente vai ministrar em São Paulo em março, eu e a Flávia Baritz, então a Camila foi aluna também da Flávia, que foi minha aluna, e a gente vai ter um módulo do Liberando a Árvore Genealógica, aplicando radiestesia, homeopatia, árvore sensitiva, psicogenealogia, decodificação dental, tudo junto em São Paulo. Então, são técnicas complementares muito legais aí para a gente buscar informação lá da árvore genealógica, tá? A gente vai seguindo aqui com várias perguntas que tem, vocês fiquem à vontade de perguntar. Hoje o encontro é para isso, né? Para tirar dúvidas e a gente bater um papo também para a família do Elvis, né? Bom, nós estamos fazendo uma sequência Fibonacci. Por que o Fibonacci, gente? Porque Fibonacci percebeu que existe no universo uma medida áurea, né? Uma medida perfeita, uma medida divina. E nós já falamos lá, desde o número 1, quem chegou agora de paraquedas, né? O que chegou recentemente nessa jornada, lá no Instagram tem lá todos os posts com uma cara muito parecida com esse slide aqui, né? Que é uma imagem aí do nosso rosto para a formação 2023, né? Onde a gente vai
falando um pouco dessa sequência de Fibonacci. Então, a gente já falou do 1 e o 1, né? Do homem, a imagem e semelhança do Criador. O 2, a dualidade, o feminino, o casal, feminino e masculino. O 3, a família, a tríade superior da árvore da vida, né? Corpo, mente e alma, já falamos bastante sobre isso. O 5, a gente já falou sobre a espiritualidade, né? O 8, então, o que é Fibonacci? Fibonacci ele percebeu que existia uma medida, uma proporcionalidade perfeita em tudo que existe. E um número, ele é a soma dos anteriores, dos 2 anteriores. Então, o 8 é a soma do 5 e 3, né? O 3 é a soma do 2 e do 1, o 5 é a soma do 3 e do 2. O 8, a gente já falou do 8 essa semana, o 8 é a capacidade de ir além da matéria, né? Falei do equilíbrio do mundo de cima com o mundo de baixo. E hoje nós estamos no 13, nós estamos na sexta-feira 13, inclusive, né? E qual é o significado do 13? Quando a gente começa a estudar, bom, a psicogenealogia, ela é uma ferramenta ministrada por Anne Anselan, né? Nem ela criou a própria psicogenealogia, né? Ela estruturou tudo isso, nominou e associou várias técnicas, né? Ela diz assim, ela queria entender como médica, como psicóloga de pacientes oncológicos, por que aqueles pacientes tinham padrões que ela também percebeu que havia no sistema familiar dela, a partir do momento que ela perde um filho, né? A própria filha dela chama a atenção dela, escuta, mãe, você percebeu que existe um padrão na nossa família que o segundo filho sempre morre, né? Você tem um segundo irmão que morreu, o papai tem um segundo irmão que morreu, meu irmão era o segundo, eu sempre achei que ele ia morrer. E aí, Anne Anselan, como psicóloga atendente de pacientes oncológicos, começou a olhar a árvore genealógica dos pacientes dela e viu que realmente existia uma métrica, né? Então, a gente está falando do Fibonacci porque a psicogenealogia ela é basicamente um cálculo, né? Ela é muito matemática, ela é muito precisa, porque nós estamos nos pautando sempre pelas leis que regem o universo. Então, a psicogenealogia que eu ministro é a corrente doutrinária de Anne Anselan Schutzenberger, mas eu tenho chamado ela de psicogenealogia viva porque nós estamos agregando conhecimentos complementares, a exemplo da Cabala. E Fibonacci, né, ele faz parte dessas leis que regem a natureza, não o Fibonacci. Fibonacci foi uma pessoa que percebeu essa medida, mas a medida de Fibonacci, né, essa medida áurea, essa medida perfeita, né, ela é explicada pela Kabbalah. Então, a gente está fazendo essa caminhada porque interpretar esses passos, essa simbologia oculta que a Kabbalah interpreta a nível sóde, a nível profundo, fala de nós, né? São potências, são potencialidades. Então, a psicogenealogia, ela é uma caminhada de autoconhecimento. A partir do momento que nós começamos a compreender o universo, nós também compreendemos a nós mesmos. Precisamos entender que o universo é um macrocosmos e nós somos o espelho desse macro, que se manifesta no micro. Nós somos um microcosmos. Então, se existe essa métrica no universo, existe em nós também. Tudo que existe no universo, eu sempre preciso olhar essa simbologia, essa referência, esse movimento e trazer para a minha realidade. Assim como a gente faz na Cabala, a gente faz a interpretação dos 5 primeiros livros do Pentateuco, a nível SOD. Lembrando que a gente não faz interpretação da Bíblia, né? A Bíblia é um livro para ser lido pelo Espírito, até porque quando a gente estuda a Cabala, a gente percebe que a Bíblia ela é um código binário, que nós estamos chamando de Bíblia, mas ela é a Torá, né? A Bíblia escrita no hebraico. Ela é um código binário, gente. Se vocês começarem a estudar um pouco, né? Tirar um pouco a nossa dualidade religiosa e entender, né, que esses livros são canalizações, né, são manifestações sagradas
e que essas manifestações têm uma representação no nosso eu, a gente começa a crescer espiritualmente, né? Emocionalmente, vamos ascendendo e entendendo que tudo fala para nós, né? Fala do cosmos, fala da história, mas fala para nós. Assim é a psicogenealogia. A psicogenealogia, ela é uma ciência que estuda a árvore familiar. Só que muitas vezes a gente não conhece os membros do nosso sistema. Porém, se a gente se estudar, se nós estudarmos a nós mesmos, nós vamos conhecer a nossa árvore, né? Por quê? Porque nós somos o microcosmos desse macrocosmos, que é a nossa árvore genealógica. Então, já que o 8 é a nossa capacidade de transcender a matéria, é o equilíbrio, o nosso equilíbrio da nossa dimensão superior com a nossa dimensão inferior, o 5, que é o espírito, né, e que também é uma equivalência do feminino, que recebe da fonte da criação, e o 8, que é a capacidade de transcender a matéria, então 5 mais 8, né, dá 13. E 13 é a gematria da palavra amor, no hebraico. Lembrando que em tudo existe luz e sombra. Luz e sombra, né? Então, vamos supor que eu estivesse fazendo a decodificação do meu nome, que é algo que a própria psicogenealogia faz quando a gente entra nessa caminhada de autoconhecimento. E eu vou reduzir o meu nome, porque a gente tem referências do alfabeto hebraico, vou reduzir o meu nome às letras do alfabeto hebraico. E aí eu começo a computar esses números, né? Por isso que a gente está falando de Fibonacci. E percebo que a gematria do meu nome é 13. O que eu vou buscar na minha árvore? O lado sombra. Se eu vim para manifestar o amor, ou para reparar onde não há amor, eu vou procurar o quê? O medo, né? Porque o contrário do amor é o medo. É o medo que faz com que a gente não ame, né? O medo da concorrência, o medo de ser perseguido, medo de ser morto, é quando a gente entra na dualidade. Então, o 13, ele fala muito desse movimento do amor que nós viemos manifestar, nós viemos para manifestar uma faceta da luz do Criador. 3 mais 1 dá 4, que é o número da matéria, né? Então, fala muito da nossa caminhada aqui na Terra. Então, se 13 é a gematria da palavra amor, reduzido a 4 é o número da matéria, e se eu tenho essa gematria no meu nome, eu preciso perguntar na minha árvore: qual foi o desamor? Qual foi a falta de amor? Qual foi o abandono? Qual foi o conflito vivido no sistema familiar, onde alguém se sentiu excluído, não amado, mal amado, que eu venho com essa potência, com essa potencialidade. Porém, muitas vezes, eu me alio ao lado sombra, né? Que é o caos, a falta de amor, né? O ódio, o medo. Então, tudo tem lado luz e sombra, tá? Aqui também eu trouxe para vocês olharem, ali nós temos a palavra amor, nós precisamos traduzir ela para o hebraico para conseguir ter uma gematria na sua essência, que é 13. Aí também trouxe a palavra Echad, que significa 1, que também tem uma gematria de 13. E daí, somando 13 mais 13, nós temos 26, né? E o 26 também é a gematria do nome de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei, que é o Y, o H, o V, o H, que é o que a gente conhece como Yavé, né? Ou Javé. No hebraico, a gente escreve Yud, que tem uma gematria de 10, Rei, que tem uma gematria de 5, Vav, que tem uma gematria de 6, e Rei de novo, que tem uma gematria de 5. Se a gente somar tudo isso, a gente vai ter 26. E para a galera que fez a psico, sabe que a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, né? E o Aleph é a letra que fala do início, é a letra número 1. Já falamos antes lá que a gente vem buscar a unidade. O Aleph, se a gente decompor a letra, ela tem 2 iódes, que tem aí uma gematria de 10, e o Vav, que é 6, 26, é uma gematria oculta da letra Aleph.
que equivale ao A e ao E, e que equivale a Deus. Então, gente, quando a gente começa a estudar isso, que parece uma loucura, essas coisas dos números, mas aos poucos, isso, a gente no coração, a gente vai pensando assim, isso faz sentido. Isso faz sentido. Eu posso não conhecer isso, pode ser uma tremenda loucura, mas quando você ouve com os ouvidos do coração, isso faz sentido, né? Então, na psicogenealogia, uma das formas de autoconhecimento é olhar nossa árvore, mas a gente sempre fala da decodificação de nomes. Por quê? Porque o nosso nome carrega aquilo que a gente vem reparar na família e manifesta o nosso propósito de alma, né? Então, chegar na gematria do nosso nome é muito importante para entender o mandato oculto e a potência que nós carregamos, né? Será que a gente está vibrando na potência luz, né? Ou na sombra, na debilidade? Estou em lealdade aos papéis, aos duelos do meu sistema familiar, tá? Então, esse é o recado hoje para a gente absorver em relação ao 13, né? 13 é a gematria do amor e também a gematria da palavra mem. Aliás, gematria não, ela é a 13ª letra do alfabeto hebraico, que é a mem, que é a letra M, de mãe, de maternidade, e que está diretamente conectado às emoções, né? Então, aqui nós temos, de novo, 13, 3 mais 1, 4, 40 dias foi o tempo que Jesus ficou no deserto, depurando essas emoções, né? Então, quando a gente percebe, existe muita coincidência, que não é uma coincidência, mas existe uma referência, uma essência, e quando a gente descobre que tem nomes no nosso sistema familiar que são idênticos, parecidos, ou com a mesma essência, que é essa gematria, eles têm uma equivalência, né, de mandatos, de forças, de potencialidades, tá? Então, tá aqui dado o recado do 13. Já vamos entrar daqui a pouco nas questões do Elvis, tá bom? A galera que tá no Instagram, depois a gente vai postar no YouTube. Bom, perguntas que sempre fazem para nossa equipe, o que é a psicogenealogia? Porque hoje o papo aqui é psicogenealogista ser ou não ser. Eu quero ouvir da galera que está aqui no grupo, e tem vários, ó, nós estamos em várias pessoas aqui. Tem algum psicogenealogista aqui que se arrependeu de ser psicogenealogista? E abra o microfone e fale agora. Não! Ser psicogenealogista acho que é um amor que cresce todos os dias. Um amor que cresce todos os dias, muito bom. Quem mais quer falar sobre ser psicogenealogista? Temos novos e temos jurássicos aqui, que eu brinco com a galera que está há tempo, né? Ó, temos novos e jurássicos. Olha, que o que eu queria dizer é que a psicogenealogia, e sobretudo o olhar sobre a minha árvore, permitiu-me ter de mim um entendimento que eu não tinha. Eu olhei de uma forma diferente e fez toda a diferença. Estou eternamente grata a isso. Não imagina quanto. Que legal. Foi muito importante. Está a ser Antônia, muito importante. Está Antônia, recém-formada em Portugal, né? E disse, estou repetindo aqui para o pessoal do Instagram, acho que estão ouvindo, que fez toda a diferença na vida dela. A gente tem muitos olhares, né? Eu sei que a Antônia eu tenho uma caminhada longa como terapeuta, como estudiosa, e com certeza a psicogenealogia sempre agrega. Gratidão. Você é muito aplicada na sua história. Uma honra ter você. Tem mais? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre... Oi, Denise, eu posso falar? Jurássica. E aí? Jurássica. Denise Então, já fez quantas vezes, Denise? Abafa. Abafa. Ser psicogenealogista é uma caminhada sem volta, porque a gente expande o inconsciente, a gente entende os paraquês da nossa vida, a psicogenealogia acalenta nosso coração em tudo que a gente tem que passar na vida, seja com a nossa família, que seja com a sociedade, que seja com o país.
Então, a gente tem uma compreensão do momento, da nossa história, e está tudo certo, né? Show. Tanto de qualquer aspecto. Então, indico, quem não fez, demorou. Né, Demorou. E bora. É isso mesmo. É isso mesmo. O que a Denise falou é um ensinamento, inclusive, da Cabala. Na Cabala, a gente aprende o seguinte, que está tudo certo do jeito que é e está. E a psicogenealogia vem reforçar esse conhecimento, que é muito antigo. Então, muitas vezes, a gente fica ali dando um murro em ponta de faca, né? Tendo conflitos, enfermidades, e aí eu sei que tem muita gente aqui da micro, a própria Denise trabalha com a microfisioterapia, e a gente entra em ciclos de repetição, não entende por que isso acontece na vida da gente, só que a gente precisa parar de resistir e entender para que eu estou vivendo isso. Lembrando que tudo que a gente resiste, persiste. Né? Posso pegar um gancho aí, Letícia? Opa, Michele, tudo bom, querida? Tudo e você? Aí, me conta. Achei interessante. Como tudo é sincrônico, Sim. Quando você perguntou da psicogenealogia, nós estávamos em 40. Sim. E 40, você acabou de falar da letra MEM, né? Uhum. E aí você perguntou do que é, né? Se a psico é uma terapia. Eu diria para você que, assim, até pegando o gancho da letra MEM, que tem a ver com água, que tem a ver com mãe, que tem a ver com mérito, né? Que é da onde a gente veio, porque nós fomos gerados na água, né? Eu diria para você que, até aproveitando o gancho que a gente já está saindo de um livro do Pentateuco indo para Shemot, né? Que é Nomes, mas que foi traduzido por Êxodo, porque é o período da libertação, né? Do povo todo. Eu diria para você que a psicogenealogia ela tem a ver muito com essa travessia do deserto. Então, você sai do Egito, que é o aprisionamento, atravessa o deserto para você ir para o mar, abrir o mar para você ir na Terra Prometida. Exatamente. Eu diria para você que a psicologia faz com você essa passagem, pelo menos aconteceu comigo, né? Faz com você essa passagem, essa ponte, que não é uma ponte, eu diria, né? Que é uma trilha, um caminhar, onde você revive uma série de coisas. E foi muito... nós estamos 40 de novo. Então, é muito propício e é pontual, eu acho, porque é todo um processo de confirmação. Relembrar, reviver, recordar a sua história, olhar suas origens, ver de onde veio, para onde você pode ir, que é a Terra Prometida. Exatamente. E quando a Michele fala, a Michele, né, ela é a nossa cabalista aqui, ela vai estar na escola dando aula de Cabalá também comigo. Tem muitas novidades, né? A escola esse ano tem docentes aí, cada um com a sua competência. E quando ela fala de Terra Prometida, né, é bem legal, porque quando a gente associa a psicogenealogia à Cabala, ou Cabalá, o que é essa Terra Prometida? Né? É o encontro com o nosso propósito, com a nossa verdade, com o nosso sol, né? Com a nossa essência, com aquilo que a gente veio manifestar aqui na Terra. Então, às vezes a gente pensa assim, a Terra Prometida é lá, aconteceu lá no passado, eles fizeram essa passagem, nada disso. Nós estamos vivendo a todo tempo esse caminhar para a Terra Prometida, né? A Terra Prometida, esse jardim do Éden, a gente encontra quando a gente encontra a nossa essência. E a psicogenealogia ela é uma ferramenta para fazer com que você atravesse o deserto, que é o ego. Fiz uma live ontem bem legal com a Liz Kurai, né, lá da virada existencial, e eu falei sobre isso, que na árvore da vida a gente tem uma sefirô chamada Tiferet, que é o nosso sol, nossa verdade. Para chegar nessa sefirô, a gente tem que passar por uma sefirô que é o Yesod, que é o ego. O ego enquanto programa psíquico, programa mental. E lá nesse programa mental, né, que a gente fala de ego, acho que ego é ruim. E não.
O ego fala da nossa mente, mente consciente, mente inconsciente, nossos programas familiares. E eu preciso entender esses programas que estão em mim, trabalhar eles, lapidar eles, né? Que na Cabala a gente chama de cascas, né? Ou clipós. Aqui a gente chama de duelos, de mandatos, de emaranhamento. Gente, a essência é a mesma, né? As técnicas é que vão associando as suas nomenclaturas, mas a caminhada e a busca é a mesma. Então, na psicogenealogia, a gente vai lapidando os nossos conflitos, os nossos programas, para que a gente encontre esse jardim do Éden, né? A nossa terra prometida. Então, gratidão, Michele, é isso mesmo. Bom, então, o que é psicogenealogia? Gratidão. O que é psicogenealogia? As pessoas perguntam. Psicogenealogia é uma ferramenta. Annie Ancela Schutzenberger, que era uma advogada também, ela, no livro dela, ela dizia assim, ninguém deveria se chamar, intitular psicogenealogista, né? Porque ela entendia que a psicogenealogia não seria uma profissão. E durante muito tempo, eu briguei com ela, no bom sentido. Durante muito tempo, eu pensei, meu Deus, mas como é que ela falou um negócio desse? Porque eu imagino aqui, vejo rostos, colegas, né, de pessoas que trabalham com psicogenealogia. E nos intitulamos, sim, psicogenealogistas. Porém, o que ela queria passar é o seguinte, a psicogenealogia é uma ferramenta e não uma profissão. E quando eu entendi a profundidade do olhar dela, né, é de que a psicogenealogia ela serve para todos nós. Todos nós. Quer seja você advogado, quer seja você médico, dentista, terapeuta, mãe, educadora, gestora de uma empresa, a psicogenealogia é uma ferramenta para você. Costumam dizer, a galera que faz o curso, dizendo assim, a Dani, acho que a Dani não está aqui, a Dani sempre diz assim, psicogenealogia é um curso para a vida. A Denise fala isso também. Por que esse curso é um curso para a vida? Porque a gente se capacita, a gente analisa as nossas potencialidades. E a partir do momento que eu identifico a minha potencialidade, eu sou muito bom naquilo que eu vim fazer. Eu sou muito bom naquilo que eu vim fazer. Né? Eu vejo aí, por exemplo, galera, a Maribel, a Denise, a Cristiane, são mais antigas, né? Mais antigas na psico. Como é que tá a agenda de vocês, gente? Tá vazia? Tá cheia? Como é que tá essa agenda? Como é que tá o trabalho? Tem vaga nessa agenda? Ana também, a Jurássica. Sempre cheia, né? Sempre cheia. Quem mais que tá com a agenda vazia aí? Sempre cheia. Denise, como é que tá a agenda? Tem espaço? Não tem espaço. Cris, mora no interior. Como que tá? Abre aí o microfone. Galera do Insta não ouve. Olá, tá ótima, graças a Deus, porque eu encontrei os porquês, os paraquês, né? Porque primeiro eu pedia os porquês, aí compreendi que era uma pergunta egoísta. Então, agora eu estou entendendo os paraquês. É fantástico, gente. Quem não acessou a psicogenealogia, venham quanto antes. É uma mudança de chave na vida da gente, com certeza. Show. Gente, a galera que está aqui não tem nenhum combinado. Elas sabem. Às vezes a gente abre a aula para a galera que não conhece psico e eu digo, lá veio a galera de novo. Vocês já sabem de tudo isso. Mas estamos todos juntos. A gente forma realmente uma grande família, a gente sempre aprende, compartilha. E por que eu estou perguntando essa questão da agenda? Não é... Quem me conhece sabe, quando a gente fala de propósito, de êxito, de sucesso, vocês jamais vão me ver falando ou anunciando a psicogenealogia como uma ferramenta que vai dar dinheiro para você. Ela vai dar potência para você. E, como consequência, ela traz a reciprocidade, que é
a matéria, o dinheiro, o bem-estar, a alegria, acordar de manhã, fazer aquilo que a gente ama. O êxito é isso, é a contraprestação da tua potência, né? E não quer dizer que você precise ser um psicogenealogista, né? Aqui, eu sei que tem muita gente aqui que trabalha com outras técnicas, né? Então, trabalho com constelação e psicogenealogia, decodificação biológica, microfisioterapia, eu sou cabalista, terapeuta, médica, dentista, e a psicogenealogia é uma ferramenta. Então, gente, o que acontece? Quando eu entendo quem eu sou de verdade, eu descubro a minha potência. E quando eu descubro a minha potência, eu sou forte, eu sou eficaz. E a minha eficácia faz com que eu atraia cada vez mais contraprestação do universo, tá? Então, realmente, é uma ferramenta, é uma técnica diferenciada, com altíssimo valor agregado, né? E que a gente faz com muito cuidado. O pessoal que está aqui sabe, eu cobro mesmo. Nós temos um grupo fechado, às vezes eu vou lá, bato, né? Vou lá, galera, não é assim, vamos lá, né? Precisamos ajustar essa questão do valor, né? Do nosso valor, não do valor da consulta, do nosso valor. Por quê? Porque eu quero que a galera que se forma, e esse ano vai ser um ano desse cuidado da proficiência em psicogenealogia. Eu vou estar perto dos alunos, analisando casos. Por quê? Porque nós já somos muito bons naquilo que a gente faz, mas nós vamos ser melhores ainda, cada vez melhores. Até porque tem técnicas complementares aí de muitos colegas que a gente vai se ajudando aí nessa caminhada, né? Então, quando eu digo que a psicogenealogia é uma ferramenta, ela é uma ferramenta de autoconhecimento com forte impacto terapêutico e que vai decodificando os nossos conflitos. Muitas vezes, muitas vezes, enfermidades, né? Muitas vezes enfermidades. A própria decodificação dental, às vezes, ela tem um motivo de consulta psíquico, né? Eu tô com uma depressão. Recentemente, nós fizemos um estudo de caso e teve uma colega que disse, eu tenho uma paciente, né? Ela é dentista, uma paciente de 14 anos de depressão. E nós, numa panorâmica, acho que a Cris estava junto, né, no grupo de estudos, numa panorâmica, a gente viu no dente a causa da depressão. No dente, né? Na decodificação dental mostrou ali exatamente onde é que estava. Então, gente, associando a psicogenealogia, que é o estudo da nossa árvore genealógica, a gente encontra esses programas de forma mais fácil, tá? E aí, fica uma escolha para aquela pessoa que está fazendo a caminhada tomar decisões, né? Já dizia o Jung, até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir tua vida e tu vai chamar destino. Nós não temos o poder de mudar a vida da pessoa, quem tem o poder de mudar é ela mesma. A nós cabe mostrar um olhar, um caminho a ser trilhado. Outra pergunta que sempre me fazem é qual a diferença entre psicogenealogia e constelação? Lembrando que constelação trabalha com campos morfogenéticos, né? Ela é uma ferramenta que, se a gente fosse colocar na ordem de atendimento, e isso não é nem um depoimento meu, dos próprios colegas que são consteladores, a psicogenealogia, ela vem antes, né? Por que ela vem antes? Porque ela faz uma anamnese da árvore familiar, a partir da estruturação da tua árvore, do entendimento do teu nome, da leitura das tuas tatuagens, da grafologia, da forma com que você desenha a tua árvore. À luz do teu motivo de consulta, você vai já explicando muitas coisas. E como falou a Antônia aqui, ela disse assim, tem muitas coisas que eu comecei a ver, a perceber a essência. Quer dizer, ela já tinha feito muitas caminhadas, muitos olhares, né? É uma pessoa estudiosa, mas a psicogenealogia, ela te ajuda a entender, como a Cris falou, não o porquê que eu vivo determinadas coisas, mas o para quê. Para que eu nasci no Brasil? Para que eu casei com quem eu casei? Por que eu tenho esses filhos? Para que eu me chamo Letícia? Para que eu me chamo Camila? Para que eu nasci no dia que eu nasci? Sobre o signo que eu nasci? A psicogenealogia te dá essa resposta. Então, a gente nunca vai encontrar um psicogenealogista determinando uma verdade sobre a tua vida. Pelo menos os formados por mim não vão fazer isso, né? A gente vai sempre guiar o nosso cliente
a fazer muitas perguntas e a buscar as suas próprias respostas, né? E a constelação, ela tem toda uma fenomenologia, analisa a árvore familiar também, mas ela tem uma expertise diferente, né? Muitas vezes tu precisa de uma catarse, que a constelação é muito potente nisso. Anne Ancelan usava o psicodrama para fazer catarse, que era o remontar de uma cena familiar que ficou um drama que ficou congelado no passado, ela remontava essa cena e a pessoa revivia aquele momento. Lembrando que toda vez que a gente revisita esse passado e traz uma nova informação, aquela informação antiga ela está desatualizada, é igual um documento do Word. Se vocês abrirem hoje um documento do Word com um texto que vocês fizeram e salvaram ontem, e colocarem um novo dado nesse documento, vocês vão salvar, vocês já não têm mais o mesmo documento, é um novo documento. Assim é a nossa mente. Quando a gente tem uma nova informação, uma nova percepção, você não volta ao status quo, falando aqui como advogado, não volta ao estado original, ao estado anterior. Eu já fiz uma mudança, já fiz uma transformação, né? Então, é importante que a gente entenda que são coisas diferentes, e são complementares. Eu costumo dizer que elas são primas, né? Elas trabalham muito bem entre si. Que mais? Muitas pessoas perguntam, e daí? Se eu já fizer o nível 1, já posso atender? Gente, eu tenho falado para vocês do Hulk, né? O que é o Hulk? O Hulk é quando a gente tem na nossa árvore genealógica os nossos gatilhos, né? Que são as dores do nosso sistema. E esse é um Hulk meu. Por quê? Pensa assim, a gente está num curso, né, para caminhar, para nos entender primeiro. Eu imagino que as pessoas que fazem um curso, inclusive para usar uma técnica depois, ela precisa aplicar em si. Se eu tenho um curso que tem nível 1, 2, 3 e 4, mais 4 classes magistrais, realmente, a pessoa, quando ela faz essa pergunta, fico me questionando assim, até que ponto, qual é a responsabilidade que essa pessoa tem em lidar com a vida alheia? Ou, aonde está a irresponsabilidade na árvore genealógica da pergunta da pessoa que faz essa pergunta? Vocês me desculpem a ser tão verdadeira, mas quando a gente lida com uma alma, como disse o Jung, quando você lida com uma alma humana, você tem que ser uma alma. E a gente precisa ser responsável. E eu só serei responsável na aplicação da psicogenealogia se eu trabalhar profundamente em mim. Se a pessoa fizer o nível 1 e quiser atender, esse é o problema dela, é uma irresponsabilidade dela. Em relação à escola, né, nós vamos capacitar o aluno, inclusive ele vai aplicar a psicogenealogia em si, para só então conseguir fazer esse atendimento. E é óbvio que durante a jornada você tem aí experiências, né? Você tem aí exercícios de montar a árvore genealógica, de ir decodificando nomes. Então, a gente acaba fazendo isso com as pessoas próximas, né? Aplicando aquilo que a gente conhece, mas não com o objetivo de atender de fato, né? Então, a minha resposta é não, né? Para que você possa atender com psicogenealogia, você precisa completar o curso inteiro. Isso é uma questão até de foro íntimo, de ética profissional, de ética nas relações. O Ivan Bazormeninag falava disso. A ética nas relações. O que é ética nas relações? É a coerência. O próprio 8 fala muito disso, né? O mundo de cima com o mundo de baixo. E muitas vezes a gente está aí com problemas de relacionamento, eu vejo às vezes isso, né? Eu conheço pessoas que têm problema de relacionamento, dando workshop de relacionamento. Eu vejo pessoas com problema de dinheiro, dando workshop de prosperidade. Eu digo, poxa, onde que está a verdade dessa pessoa? Ela está ali, né, vivendo na própria sombra. Então, muito cuidado, né? Aqui fica uma reflexão para as pessoas que vão entrar na psicogenealogia. A gente costuma dizer, acho que a Denise falou, é um caminho sem volta. Por quê? Porque você vai entrar e você vai mudar o teu olhar.
Tenho certeza que a pessoa que entrar no nível 1, ela não vai fazer essa pergunta. Ela fez essa pergunta porque ela não entrou. Então, a hora que ela entra, ela vê que é tão profundo o estudo, né, de lapidar realmente a sua essência, que não tem como a gente, no nível 1, onde a gente olha simetria, profissão e toda a teoria que compõe a psicogenealogia, querer atender com base nisso, tá? Então, aqui está a resposta. Outra pergunta, em quanto tempo eu termino a formação? A gente tem aproximadamente 100 horas aula, lembrando que se a pessoa fizer online, ela vai fazer no tempo dela. Se ela fizer ao vivo online, vai ter que seguir a nossa carga horária. E nós vamos ter no primeiro semestre a presencial em Florianópolis, né? Esse ano vou dar o presencial em Florianópolis e o segundo semestre vai ser em São Paulo. Presencialmente faz toda a diferença, né? Claro, faz toda a diferença. Mas a gente já experimentou, para quem não consegue estar de forma presencial, o ao vivo e online, ele também é muito potente, né? Tenho muitos colegas aqui que fizeram ao vivo e online, principalmente na pandemia, e deu super certo, né? Então, quem quiser estar aqui no presencial vai ser em Florianópolis, vai ser uma honra receber vocês. Nós estamos fazendo tanto ao vivo e online quanto presencial de forma híbrida. Vocês vão ter aulas comigo ao vivo e online e também algumas aulas que são um pouco mais teóricas com acesso na plataforma. Ou seja, vocês vão conseguir pegar esse material, essas aulas e assistir várias vezes para ir interiorizando o conteúdo, tá? Outra pergunta que vem sempre, se existe algum pré-requisito para fazer psicogenealogia. O único pré-requisito para você fazer esse curso é você querer transcender a si mesmo. Se você estiver sedento ou sedenta de autoconhecimento. Esse é o único pré-requisito para você fazer psicogenealogia. Qualquer pessoa pode fazer, tá? E nós temos um público, uma grande maioria é mulher, e numa média aí de 40 a 45 anos. E por que é essa idade, gente? Quando a gente traz a luz da Cabala, a gente sabe que nos 40, né, a própria Michele trouxe esse gancho, o 40 a gente entra no nosso deserto, no deserto das nossas emoções, do entendimento de quem eu sou, o que eu vim fazer nessa vida. E aos nossos 40 anos, a gente tem esse movimento da alma, de entender, afinal de contas, quem que eu sou, o que eu vim fazer, qual é o meu propósito na família, qual é o meu propósito de alma, por quê? Porque muitas vezes é nessa idade que a gente está vivendo o vazio existencial, porque não estamos no movimento da alma, tá? Então, a psicogenealogia é a ferramenta para que você entenda quem você é na tua família e que você entenda qual é o teu propósito e que você entenda os teus paraquês. Quando eu me formar em psicogenealogia, seria um profissional em quê? Né? Já falamos sobre isso antes. Você vai ser o profissional que você quiser. Você pode ser uma advogada, como eu faço hoje, acordos de sócios com base na psicogenealogia. Você pode ser um constelador e ter a psicogenealogia de forma complementar, um líder de uma empresa, um gestor de uma empresa. Lembrando que líder é uma pessoa que inspira, e você vai inspirar quando você encontrar a sua essência, né? E aí sim, você inspira pessoas. Então, não existe um enquadramento profissional. A psicogenealogia é uma ferramenta, tá? Você pode ter qualquer caminhada de conhecimento, eu tenho certeza que a psicogenealogia só vai potencializar a tua caminhada. Por onde eu começo? Também é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. A minha resposta é sempre, se eu pudesse indicar um começo, comece pelo nível 1, né? Ou, se você não quiser fazer o nível 1 todo, minha sugestão, ou você começar pelo curso de nomes, ou começar pelo projeto Sentido Gestacional. Lembrando que o projeto Sentido, ele não é um curso para gestantes. O projeto Sentido, né, que eu inclusive escrevi um livro ano passado, né, esse livro aqui, ele fala do para que você veio na sua família. Que é mais uma projeção do sistema familiar para você, uma função, aquilo que você veio trazer ao homeostase. E que muitas vezes a gente roda nesse programa, ele nos condiciona, nos leva a atuar de certa forma, né? Então, o projeto Sentido é uma caminhada, é uma trilha importante para se fazer. O nível 1, você vai ter aí uma estrutura de montagem da tua árvore, as profissões, né? E algumas teorias que formam
o pensar da psicogenealogia, tá? São algumas caminhadas que eu sugiro. Ah, eu tenho um problema financeiro. Nós temos aí a neurose de classe, que fala muito dos conflitos na árvore genealógica em relação à prosperidade, a perdas financeiras, a lealdade às perdas. Então, é um caminho interessante também, se você tiver esse conflito na tua árvore, tá? Ah, tem um problema de relacionamentos. Queria olhar para os relacionamentos. Existe um curso sobre relacionamentos. Você pode fazer esse curso individualizado. Inevitavelmente, a maioria das pessoas que fazem os cursos isolados vêm para a formação. E aí a gente acaba também negociando com eles e abatendo aí uma parte desse investimento, tá bom? Por fim, gente, já estou no fim, a gente vai entrar na história do Elvis Presley. Muitas pessoas me perguntam, sou adotado ou não tenho os dados da minha árvore genealógica? Será que eu consigo fazer um atendimento de psicogenealogia? Será que a psicogenealogia consegue olhar para o meu conflito, olhar para aquilo que está em desequilíbrio em mim? A resposta é sim. Por quê? Porque nós temos a informação em nós, né? Acabei de dizer que, e claro, na psicogenealogia a gente não dá formação de decodificação dental, é um outro curso. Mas, dentro da própria formação de psico, eu já vou trazendo algumas informações do dental que já são bem importantes para a gente entender os conflitos onde eles estão, se é no lado materno, se é no lado paterno, se está na minha energia de dar, na minha energia de receber, na minha energia do masculino, do feminino. A gente vai associando as 5 leis. Nós temos uma técnica que é a árvore sensitiva, que nos ajuda a acessar as memórias que estão transcritas epigeneticamente em você, fazendo uma caminhada holográfica na tua árvore genealógica, no teu projeto sentido gestacional, né? E agora em São Paulo a gente tem eu vou agregar a decodificação dental e o nome, né? A percepção extrasensorial em relação às nossas letras do nosso nome, ao sobrenome. Então a gente tem muita forma de acessar a informação. As tatuagens também são um dado importante para a decodificação dos conflitos. Eu fiz uma brincadeira, não foi uma brincadeira, porque foi sério, eu lancei um desafio no Instagram e no TikTok, de que as pessoas que quisessem participar, elas diziam, eu autorizo, e eu escolhi 3 pessoas para analisar o Instagram e falar delas, em 3 minutos. Todas as 3 pessoas me deram testemunhos, né? Algumas já entraram na jornada conosco, de que fez toda a diferença, de que trouxe informações que nunca tinham acessado. Por quê? Porque eu olhei o nome, eu olhei os dentes, né? Quando a gente faz uma foto, a gente olha o dente, a gente olha o que a pessoa posta, né? A gente tem um traço do perfil daquela pessoa. Então, inclusive, imagine você sendo um gestor de uma empresa, tendo essa ferramenta como conhecimento. Imagine você, eu sempre fui muito comercial, né? Na empresa de advocacia. Imagine você sendo um comercial, tendo uma técnica do conhecimento da pessoa. Você sabe a fortaleza dela e a debilidade dela. O quão potente você pode ser na área comercial, né? Nós temos, inclusive, demandas aí para a área das organizações, né? Para as empresas. Nós vamos entrar no mundo empresarial em 2023 para treinamentos, né? Já estamos aí programando treinamentos empresariais, desde líderes, né? Até a equipe de base. Então, psicogenealogia é para todos, tá? Inclusive, tivemos em São Paulo 2 pessoas com histórico de adoção e que acessaram memórias na árvore sensitiva. Foi incrível, tá? Bom, tem alguma pergunta em relação a essa questão da formação? Deixa eu ver aqui. Carrina, eu estou conhecendo agora, estou com tantas dúvidas. Preciso saber de hebraico? Não. Para entender bem a decomposição desses números? Não, Carrina. Na psicogenealogia, a gente vai estudando a árvore genealógica. Quando a gente chegar no curso de nomes, nós vamos estudar as letras do alfabeto hebraico. E vamos estudar a associação dessas letras às letras do nosso nome. Lembrando que o curso de nomes, né, ele pode ser feito de forma avulsa, inclusive. Então, não precisa saber o hebraico, nem eu sei o hebraico.
O que nós vamos estudar é a referência arquetípica de cada letra do alfabeto hebraico, tá? E é muito legal, é muito lindo. Vou dizer para vocês que é o único módulo da formação onde as pessoas choram de emoção. Quem já fez o curso sabe disso. Choram, né? Por quê? Porque aquilo toca a alma mesmo, né? Então, nós já temos em nós toda essa informação, porque a gente carrega essa informação desde muitas gerações. E o hebraico é a nossa primeira língua, né? Escrita, falada, está em nós já. Então, não precisa saber, não. A gente vai aprender, tá? Na formação de psicogenealogia... A Ana Paula falou. Edivane, Letícia, podemos dizer que as pessoas estão cansadas dos adoecimentos físicos e mentais? E podemos dizer que as pessoas estão começando a perceber e sentir que tem algo a mais para se descobrir de nós mesmos? Sim. Inclusive, Edivane, nós vamos fazer uma live dia 23, não por acaso dia 23, eu e a Silvia, é uma colega de Portugal, né? Ela é astróloga. Você acha que ela está aqui? Não sei se ela está aqui ou está no Instagram. E a gente vai falar sobre o que esse ano de 2023 é a 23ª letra do alfabeto hebraico, é a letra Shin de 4 aspas, que ela tem uma equivalência à nossa pineal, ao nosso entendimento, à nossa capacidade extrasensorial, né? Ela vai além da pineal, eu diria, vai da nossa capacidade de cura. Quando você aplica um reiki, você está acessando o teu dom, você está indo além da matéria, mas você está entrando em ressonância com a imagem e semelhança do Criador. Então, o Shin de 4 aspas é essa potência. Quando você entende essa equivalência com o Criador e coloca isso a serviço da vida. Então, o 23, ele tem muito dessa unificação, dessa caminhada que as 22 letras do alfabeto hebraico fazem com a gente, né? E a gente vai associar as letras às cartas do tarô, aos planetas, né? Então, a gente vai estudando para que eu tenho esse signo, por que eu nasci nesse signo, né? Não é astrologia, é entendimento do ticum de cada signo. Para que eu nasci numa família e eu sou leonina? Para que eu nasci numa família e eu vim sobre o signo de Capricórnio, né? Tem um para quê? Então, a gente estuda tudo isso na psicogenealogia. E esse ano que nós estamos entrando agora é um ano que vai chamar a gente para a manifestação do propósito, sim ou sim. Se você não percebeu ainda, nós estamos vivendo o caos, como a Michele falou. A ordem veio do caos. Nós estamos vivendo uma equivalência a um novo tempo, a nova criação, um novo Gênesis. Ela falou sobre isso. Então, para que a gente entre nessa nova modalidade do nosso eu, né, da humanidade, essa nova era, esse novo despertar, que é um despertar do teu eu, você precisa arrumar a casa. E nós estamos vivendo literalmente no mundo o caos. A pergunta é, em relação ao caos, nós estamos entrando em ressonância com o caos, ou a gente tem essa capacidade de voar num nível mais alto? Como disse a Denise, a psicogenealogia, ela nos permite passar por situações difíceis no estado de equilíbrio, no estado de espírito de felicidade, que é diferente de alegria. Às vezes a gente fica com raiva, sim, bravo, chateado, não estou legal, mas o teu espírito está numa outra vibração. Por quê? Porque nós temos uma contraparte, nós temos uma dimensão material, que é o nosso eu que se indigna, que vai ao mercado, que come, né? Que tem relações sexuais, que é mãe, que é filha, que briga, que faz as pazes. Como se fosse um 8. É a nossa dimensão matéria. Mas nós temos a nossa contraparte, que é a nossa dimensão alma, que às vezes olha para nós e diz assim, não entendeu nada ainda. Presta atenção. Vou explicar para você. Você está passando por isso, por isso, por isso, por isso. Você nasceu nessa era, nasceu nesse país, né? Então, sim, estamos sendo chamados para um despertar. Tivemos uma pandemia como oportunidade para transcender,
né? O que a gente fez com ela? A gente aproveitou? A gente estudou? A gente olhou a nossa potencialidade? Quem nós somos para realmente, a partir de agora, se colocar a trabalho, a serviço da vida? Ou não? Ou a gente ficou com medo, a gente, né, brigou, a gente criou o caos, perdeu dinheiro, separou do marido? O que a gente fez durante a pandemia? Já vai vir nova pandemia, gente. Todo mundo está alertando isso. Todo mundo. Sabe por quê? Porque a espiritualidade olha para baixo e diz assim, tá dando certo. Porque a gente parou para olhar para nós mesmos. Embora, às vezes a gente olha, né, para esse dia a dia que nós estamos vivendo e vai dizer, não, tá dando tudo errado. Para Cabala, sempre está tudo certo. Né? Então, agradecer as dificuldades, agradecer os desafios, agradecer os nossos algozes, rezar por eles, né? Quando na formação eu digo, a quem deves perdoar? A ninguém. A gente não tem que perdoar ninguém. A gente precisa agradecer os nossos algozes, porque sem eles a gente não olharia para situações da nossa árvore genealógica que nós poderíamos trazer um novo significado, né? Como dizia o Viktor Frankl, sobrevivente de um campo de concentração, o homem está sempre em busca de sentido, né? Então, sim, Edivane. Outra pergunta. A Silvia fez... tá aqui a Silvia. Eu fiz ao vivo online de Portugal na pandemia, foi maravilhoso. Beijo. Camila, e quem não posta nada, só tem o Instagram para consumir conteúdos, não tem problema. O desafio foi para quem tinha o Instagram e que tinha imagens, né? No próprio decodificação de nomes de empresas, por exemplo, que é um nível avançado da decodificação de nomes, a gente analisa a logo. Por quê? Porque a logo é uma mensagem simbólica para o nosso inconsciente. A cor de uma empresa, a logo, o formato, o que ela vende, o produto, né? Tudo é informação, gente. Tudo é informação, tá? Edivane tá aqui batendo ponto, né, Edivane? Eu sei, ela já fez, já tá junto. Que mais? Ok. No Instagram, tem alguma pergunta, galera? Tem alguma pergunta importante aqui? Deixa eu ver. Vão olhando para mim se tem perguntas no Instagram, porque eu não consigo acompanhar os dois. Não tem. As que tinham eu já fui respondendo. Ok. Fechou. Bom, então, a Cleia diz, não sei o nome dos meus bisavós, tataravós. É necessário para fazer decodificação da árvore? Não. Eu sempre digo uma coisa na psicogenealogia que é, quando você dá um passo em direção à tua árvore, a tua árvore dá um passo na tua direção, tá? Todo mundo sabe que eu abri minha agenda, né? Abri minha agenda, fechei uma semana e estou atendendo. Então, agora, um pouquinho antes de entrar na aula, eu falei com uma moça, né? Que a gente tem atendimento semana que vem, e disse para ela, olha, você me deu um motivo de consulta, a gente vai olhar a tua árvore no motivo de consulta, mas tem alguma coisa velada na tua árvore. Eu vou ter que trabalhar para tentar encontrar o teu motivo de consulta pela beirada. De repente, ela começou a fazer uma ligação para um parente e 2 horas antes de eu entrar aqui nessa aula, apareceu um monte de coisa. Por quê? Porque às vezes a gente, né? Não, na minha árvore foi tudo legal, todo mundo disse que foi tudo bem, no meu nascimento, minha mãe disse que foi tudo certo, foi tudo muito bacana. Só que nós que temos filhos sabemos que não é bem assim. A gente tem insegurança, tem medo, tem briga, tem discussão, tem problema na família. E aí quando a gente vai botando isso no papel, montando a nossa árvore vai vindo, né? Fluidamente, sistemicamente, energeticamente, ela vem ao nosso encontro e traz informações. Então, quando você faz uma sessão de psicogenealogia, e a galera que está aqui me corrija se eu estiver mentindo, nós, como psicogenealogistas, nós damos um caminho, né? Nós mostramos uma direção. A partir dali, é muito usual os nossos clientes chegarem para nós e dizer assim, você não sabe o que eu descobri. Você não sabe o que aconteceu. Você não vai acreditar. Sim, a gente acredita. E a gente sabe que a gente está mexendo num fio de Ariadne, e vai desenrolar toda a tua árvore genealógica. Nós somos conectados com os nossos antepassados. Não existe tempo, gente. O tempo é relativo, o tempo é circular. Então, a partir do momento que você começa a mexer na tua história,
você está mexendo vibracionalmente em todo o teu sistema familiar e as informações virão até você. Muitas vezes na árvore sensitiva, a gente acessa o nome dos antepassados. Já tiveram vários colegas que acessaram histórias, memórias, nomes, duelos, perdas, vem tudo na árvore sensitiva. Só que a árvore sensitiva, ela só acontece presencialmente, tá? Então, respondendo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser abrir o microfone, pode fazer, bom? Se não tiver, vamos continuar aqui, vamos falar do Elvis Presley, até para vocês entenderem um pouco. Gente, foi algo super rápido, né? Que aconteceu, e eu disse, não, vamos pegar essa informação até para compartilhar um pouquinho do olhar da psique. Quando a gente está fazendo a formação, no nível 3, a gente monta a árvore da Frida Kahlo. É uma forma de colocar o nosso aprendizado em prática, né? Então, a gente vai montando a árvore da Frida e nós temos um motivo de consulta, né? Hipotético, claro. Por que ela não conseguiu levar as gestações dela até o final? Lembrando que Frida Kahlo deixa sempre muito claro que a obra dela a obra artística dela é uma obra autobiográfica. Então, nós estudamos a árvore da Frida. E a gente pode, depois que a gente está treinado com a psicogenealogia, eu sempre digo, compartilho com os colegas e tenho certeza que eles vão me dar razão, né, as meninas que estão aqui, que o grande desafio do psicogenealogista não é entender aonde está o evento programante, porque é muito rápido para a gente entender onde está. Às vezes, tenho colegas que usam o meu questionário como objeto de trabalho também para buscar informação. Às vezes a gente está lendo o questionário, a gente já sabe onde está, sem montar a árvore. Por quê? Porque a gente vai treinando o olhar. Qual é o nosso desafio? Fazer com que o nosso cliente tome consciência, ou seja, associe informação inconsciente com o entendimento consciente. Sem entendimento consciente, não há resolução. Não há resolução. Você tem acesso ao inconsciente. Sem trazer a nível consciente, não há resolução. Tá? Então, por isso que a gente, às vezes, precisa se utilizar de catarses, né? Que podem acontecer fazendo um ato simbólico, fazendo uma constelação, fazendo um psicodrama, uma conversa, depois que a gente fez um atendimento da psicogenealogia, e ali eu tenho um insight, que a gente diz, me caiu uma ficha, eu entendi. E quando você entendeu, você deixa de atrair aquele movimento, né? Deixa de atrair aquela situação, sentir aquela dor. Você já transcendeu aqui. Bom, então, tivemos aqui, montei aqui rapidamente, gente, a árvore do Elvis, né? A árvore. A base, a árvore mais orgânica do Elvis. Eu vou virar aqui o pessoal do... Deixa eu só virar aqui o pessoal do Instagram, para eles também verem aqui um pouquinho daquilo que a gente vai falar. Quando a gente olha a árvore do Elvis, se vocês não viram ainda o filme, vale a pena assistir, né? Nós temos a informação, nem todos têm esse dado, de que Elvis Presley era um gemelar. Elvis Presley era um gêmeo evanescente. O que é o gêmeo evanescente? Um nasce e o outro, né, não chega a nascer. Pode ter morrido no ventre, ou, no caso do Elvis Presley, o irmão gêmeo dele nasceu e morreu. Ou seja, Elvis nasceu no dia 8 de janeiro de 1935. O irmão dele nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 e morreu nesse mesmo dia. Morreu ao nascer, tá? E tem alguns gêmeos evanescentes que acontece, né, que um dos gêmeos morre no ventre. Muito bem, então o primeiro dado, Elvis era um gêmeo evanescente. Por si só, esse dado já nos traz uma informação de uma possível tristeza, depressão, situações psicossomáticas, enfermidades, fruto de você ser um gêmeo evanescente, ou um Gizan, que a gente chama,
vinculado com uma morte, um luto mal elaborado, né? Então, aqui nós sabemos que na história de Elvis, ele tinha um apreço para ir em cemitérios, né? O próprio olhar dele é um olhar para baixo, né? Tem uma sensualidade, mas tem uma tristeza ao mesmo tempo no olhar. Ele teve um comportamento depressivo, a gente olhando o próprio filme, tem esse desejo dele de desbravar o mundo, mas ele ficou preso como se fosse um útero, né? Um ventre em Las Vegas, aquele hotel, né? Ele morre de tristeza. E o próprio irmão também morre logo depois de sair desse útero. É como se ficar nesse grande útero, que era o hotel em Las Vegas, fosse um mecanismo de sobrevivência para ele, né? Lembrando aqui que nós vamos falar sempre no mecanismo de sobrevivência a nível de mente, o reptiliano, né? Não é um nível elevado de entendimento, tá? Bom, então aqui nós temos Elvis Presley. Aqui nós temos um genossociograma. Para nós, da psicogenealogia, nós sempre construímos o genossociograma onde o consultante está embaixo e a sua descendência está em cima, porque são nossos frutos. Diferentemente do que você vai estudar, vai encontrar em algumas outras correntes da psicogenealogia, esses são feitas a psicogenealogia evolutiva, porque eu venho de lá, e adoto essa mesma metodologia para a psicogenealogia viva, tá? As demais fazem a árvore diferente. Se você for num site de Family Search, você vai ver o descendente embaixo e os ascendentes em cima, tá? Por isso que essa árvore está ao contrário para muitos. Para nós da psico, ela está correta, né? Ela segue a árvore. A árvore tem raízes embaixo e os frutos em cima, a mesma lógica. Bom, então na psicogenealogia, quando a gente vai encontrar um conflito, né? Uma pessoa que morre muito cedo é um conflito, uma depressão é um conflito, um vício é um conflito, né? Um suicídio é um conflito. Nós temos aqui na família do Elvis, Benjamin, que é neto de Elvis, que se suicidou aos 27 anos. Então, a psicogenealogia, muito além de ir ao luto, ele vai encontrar o programa, o programante, né? Porque muitas vezes o descendente é leal à dor. Então, nós temos aqui nomes, né? Vocês estão vendo aqui que tem nomes das pessoas, tem os pais de Elvis e Jesse Garon Presley, lembrando que Elvis tem o mesmo nome que o pai, Vernon Elvis Presley, e ele também carrega uma parte do nome do irmão. O irmão era Garon Presley e ele Aaron Presley. Isso faz com que eles se conectem, tá? Acaba que Elvis carrega o nome do outro, ele acaba sendo Gisã daquele que morreu, né? E também é doble do pai. Por quê? Porque porta o mesmo nome. Além do nome, a gente vai olhar também datas, né? Então, as pessoas com o mesmo nome estão conectadas na árvore. Conexão de datas, quais são as datas? Concepção, nascimento, morte e ponto jacente, que aí é um dado que a gente explica lá no Liberando o Morto, tá? No curso Liberando o Morto. Então, a gente vai verificar se essas datas se aproximam, né? Existe uma margem que a gente analisa, mas se elas se aproximam. Se elas se aproximam, a gente está conectado com aquela pessoa. Depois, outro ponto que a gente analisa é a ordem de nascimento. Se eu tiver a mesma ordem de nascimento que o meu avô, que se suicidou jovem, eu estou conectada a ele pela ordem de nascimento. A quarta simetria é semelhança física. A quinta é o gênero, né, que é super sutil. E eu diria que tem uma sexta, que é a gematria do nome. A gente começou falando da gematria, tá? Então, aqui nós temos Elvis conectados na sua ascendência aos pais, onde, se ele nasceu de 8 de janeiro, gente, quem é psicogenealogista sabe que a gente precisa trazer uma lógica, né? Então, se Elvis Presley era gêmeo, é muito difícil uma gestação gemelar de 9 meses. Eu preciso ter isso à luz da minha consciência, porque às vezes isso muda o cálculo. Então, eu botei aqui na concepção 8/4, ou 8/5, ou 8/6, porque tem
Gêmeos que nascem de 7, 8 ou 9 meses, né? Então, eu preciso considerar essa margem. Considerando essa margem, Elvis, que já está conectado com o pai pelo nome, ele bate em simetria com o pai pela data de nascimento do pai de Elvis, 10/4, e ele teria sido concebido, poderia ter sido concebido dia 8/4. Porém, se eles carregam o mesmo nome, eu já nem precisaria olhar as datas, tá? A Gladys, a mãe, ela também tem uma proximidade nas datas, né? Então, poderia dizer que ele estaria conectado com os pais para reparar. Então, o programa aqui é, se eu estou conectado com meu pai e com a minha mãe, qual o problema de relacionamento que eu preciso reparar na minha árvore? Quando a gente olha o motivo de consulta, né, que não era o caso do Elvis, se bem que era, sim, porque quando ele teve um relacionamento com Priscila, num determinado momento ela separa, porque ele precisa, ele se perde nessa carreira de cantor, né, de estrela, e ela queria família. Na verdade, ele queria esses dois papéis, né, esses dois cenários. Eles acabam separando, se amando, né? E é muito interessante quando a gente olha a data de nascimento de Priscila Presley, mulher de Elvis Presley, que é 24/5, onde Gladys, a mãe do Elvis, que ele sempre tentou agradar, por quê? Porque Elvis se sentia culpado de estar vivo, no gêmeo evanescente acontece isso, né? Sempre quis agradar a mãe. Então, aquela culpa, essa mãe morre cedo, né? A gente viu que Salvador Dalí também tem esse programa. Por quê? Porque o filho que é sobrevivente, ele está sempre tentando suprir um vazio que não se preenche nunca, o vazio da perda de um filho, né? Mas é uma característica do remanescente, está sempre querendo tapar aquele buraco. Então, essa mãe, que nasce no dia 25/4, tem uma data espelhada com a mulher do Elvis, 24/5. Olha que interessante quando a gente fala da lealdade transitiva, né? Quem fez a formação sabe disso. Então, olhem só, o cônjuge é sempre um espelho da árvore. Nosso cônjuge, ele não é nosso simétrico. O cônjuge não é parente, gente. Não é parente. Prestem atenção. O cônjuge é um espelho para nós. Então, tem ali na esposa um espelhamento para sua árvore genealógica, tá? Aqui já olhamos, né, essa simetria, vocês já viram. Bom, aí nós temos a Lisa, que faleceu ontem. Lisa Marie Presley. Ela está conectada com o irmão, o próprio pai e o irmão do pai, o irmão gêmeo. Nós não podemos esquecer que houve uma pessoa que nasceu e morreu, que é uma morte mal elaborada no sistema. Então, ela está conectada possivelmente com o pai e possivelmente com o próprio irmão, tio, né? O irmão do pai dela. Então, há uma simetria ali também, tá? Depois, olha só que interessante, essa foto que eu montei rapidinho hoje, botei no Instagram, né? Uma semelhança incrível dos dois, de rosto, né? Como se eles casassem os rostos e fossem um mesmo. A data de nascimento do Elvis é 8/1. A data de morte do irmão de Elvis, né? É 8/1. E ela morreu no dia 12/1. Anne Ancelin chamava isso de síndrome de aniversário. O nosso inconsciente tem boa memória. Anne falou isso. Nós não morremos na data que morremos por acaso. Tem uma métrica, né? E eu chamo isso da passagem de bastão, onde, quando as datas coincidem, tem uma reciprocidade, tem uma sincronicidade ali, né? Então, ela morre na data de nascimento do pai, como se fosse uma lealdade àquele que foi, tá? Bom, olha só o filho da Lisa. A galera do Instagram aqui, olha os traços. A simetria. Uma confusão, mas olhem só que interessante. Né? Se a gente fosse fazer um atendimento e alguém viesse para a gente e dissesse assim, escuta, eu queria entender por que meu filho se suicidou. Quero entender. Bom, o que eu tenho aqui desse Benjamin? Inclusive, historicamente, na Bíblia, a mãe dele morre no parto. Né? Lembra disso? Nós temos, olha as datas,
Ponto jacente de Benjamim, 12/4. Poderia bater com a data de concepção do avô. Data de morte do Benjamim é 12/7. O que bate aqui? Bate na data do pai, do avô, que é doble do Elvis, que é 10/7, data de concepção do avô, que tem o mesmo nome do pai, né? Do avô não, do bisavô de Benjamim, né? Depois nós temos aqui que ele nasceu no dia 21/10. Elvis morre no dia 16/10. A data de concepção de Benjamim, aproximadamente 21/1. Aproximadamente, porque a gente não é concebido exatamente 9 meses, né? É a data de nascimento de Elvis, 8/1. Ele também estava conectada com Gladys. PJ dele 12/4, Gladys 25/4. Meio próximo, eu consideraria, tá? Então, olha, muito conectado com o avô e também, claro, com o irmão do avô. Lembrando que Elvis era gêmeo, né? E a morte do Elvis, certamente, é um luto mal elaborado na família, inevitavelmente. Inclusive, meu irmão disse que o Elvis está vivo. Né, Ana Paula? Ele diz. Olhem só que interessante, semelhança física. Olha só, o Benjamim e o avô, extremamente parecidos. Peguei um substrato na internet. Lisa contou que o filho possuía uma estranha semelhança com Elvis. Quando olho para ele, vejo meu pai. Às vezes eu não aguento, né? E Elvis também, se vocês assistiram o filme, vocês viram que Elvis foi encontrado morto. O filho também foi encontrado morto, né? Não há de se considerar que Elvis se suicidou. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele tenha morrido em função de uma overdose, porque, inclusive, quando a gente assiste o filme, a gente vê que ele recebia remédios para dar conta dos shows, né? Não era uma pessoa drogada por movimento próprio, vamos dizer assim. Foi conduzido, né, a essa dependência. Então, a gente não sabe eu não acredito que Elvis tenha se suicidado. O menino já tem um olhar de dor, de uma busca. Parece que o olhar dele é para um vazio, né? É para um longínquo, inatingível. A própria formação do rosto, você tem aí uma dor que se manifesta. Bom, o que mais? Olha só, Elvis era gêmeo. Então, Elvis, eles tiveram 4 filhos, a Lisa teve 4 filhos, aliás, e teve Daniele, Riley, Benjamin, e depois teve gêmeas. Finley, Aaron, ó o mesmo nome do avô, Aaron. Então, aqui já me mostra que não bastasse as datas, porque elas estão conectadas com as datas, tá? Elas também estão conectadas, essa Finley carrega o nome do pai, do avô, aliás, que por consequência carrega o nome do irmão. Por isso que quando a gente vê, não, mas são gêmeos, tem o mesmo programa, nesse caso aqui são programas distintos. Estão conectadas distintamente com pessoas, né, com seus mandatos diferenciados, tá? Uma carrega o nome do avô, a outra não. Muito embora a outra, que também é gêmea, é porque nasceram no mesmo dia, as datas delas batem ipsis literis. Então, aqui, data de nascimento, 7/10, né? E nós temos aqui data de morte, 16/10. De novo, tá errado aqui, 16 de agosto? É 16/8. Do 8, tá, vamos corrigir aqui. De qualquer forma, olha só, 7 de janeiro, data de concepção, e data de nascimento, 8 de janeiro. Bateu na data de concepção. Tá? Retificando aqui, foi agosto, não foi 10. Aliás, eu acho que foi isso que eu acabei jogando aqui a data dele. E olha a data que a mãe morreu, 14 de agosto. E ele, por lealdade, acaba morrendo em agosto também, né?
Já a própria filha foi concebida em agosto, aqui, Daniele, ó, a gente já vê aqui um vínculo na data de concepção. E as meninas gêmeas, então, são concebidas no dia 7/1, que é a data de nascimento do Elvis e do irmão gêmeo. E elas também são gêmeas, né? Então, eu ficaria de sobreaviso em relação aos gemelares, tá? Olê. Ah, legal. Fala, Maribel. Eu ia falar isso, acho que alguém falou aí para ti. O legal da Priscila e da Gladys, que como elas têm a data espelho, elas também geraram os primeiros filhos, que é no caso da Lisa, que faleceu ontem, no mesmo período, né, 23 anos, tanto um quanto a outra tinha 23 anos. Perfeito, isso mesmo. Maravilhoso, gratidão. A gente poderia, gente, fazer muito mais análises, né? Eu tenho certeza que com o tempo, né? Hoje, no meio de um monte de coisa, eu acabei deixa eu montar alguma coisa para agregar esse encontro de hoje à noite e entender como é que a gente vai atrás desse programante, né? Então, aqui, vocês viram mais ou menos aonde a gente busca os conflitos para encontrar os programas, né? A gente vai atrás das simetrias, vai decodificando, vai entendendo o projeto sentido gestacional de um, de outro, o transgeracional, a incidência do transgeracional, o nome, né? Os conflitos conectados, se houve suicídio, não, todos os conflitos mal elaborados são manifestados na descendência com o objetivo de produzir homeostase, tá? Então, não sei se tem alguma dúvida, né, em relação ao apresentado aqui da nossa árvore genealógica do Elvis. Depois até vou fazer a correção da data de morte, mas de alguma forma já conectamos aí, foi tão rápido. Foi um copia e cola rapidão hoje. Quero ver se alguém tem alguma pergunta em relação ao que a gente falou aqui do curso, da psicogenealogia. Minha pergunta que eu fiz em cima, a Valde Ribeiro. Ai, Jesus. Procura para mim a pergunta da Valde Ribeiro. O que ela fez essa pergunta? Se alguém tiver o microfone aberto e quiser falar, a gente pode abrir, pode falar. Desativa os comentários. Ai, desculpa, gente. Vocês não estavam olhando para mim ainda. Desativa os comentários. Depois eu boto no... Obrigada, Yugi. A gente corrigiu aqui, tá? Quem que falou não parece? Nanda, não parece? Pelo amor de Deus. O que parece, então? É a cara de um focinho do outro. Quando a pessoa encontra todas essas informações, o que é feito pelo psicogenealogista? Boa pergunta. A Érica fez essa pergunta. Respondendo para a Érica. O psicogenealogista sempre vai fazer uma análise da árvore genealógica à luz do motivo de consulta, né? Então, quando a gente monta a nossa árvore, é como quando você monta o teu mapa astral. Você tem o teu mapa astral, né? A tua carta natal. Ali tem um mapa cosmogônico. Nós também somos esse mapa. Então, quando nós temos o genossociograma, que é a tua árvore genealógica, todos os possíveis conflitos que você apresentar, eles têm como serem interpretados à luz da árvore genealógica. Então, o que o psicogenealogista faz? Ele busca o evento programante para que a pessoa compreenda, né, a tristeza, eventual depressão, decodifique enfermidades, né, entenda por que perde financeiramente, por que está vivendo vazio existencial, por que sofreu determinado acidente, por que morreu jovem. Várias situações tu encontra explicação, né? Você encontra o porquê e nós transformamos o porquê no para quê. Nós damos um propósito, um sentido para tudo isso que nós analisamos no genossociograma, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, fazer algum comentário? Posso ler? Claro! Quando eu falei com você, né, recentemente, toda vez que acontece algo com uma celebridade, como a gente tem facilidade de informação,
É impressionante, é inevitável a gente buscar algo, né, para poder entender. E assim que teve a morte da Lisa ontem, eu acabei vendo que ela casou 4 vezes, né, os Isso. filhos, e todos os maridos dela têm datas também simétricas à família Presley, quer dizer, eles são agregados, mas existe o próprio Michael Jackson, ele nasceu dia 29 de agosto. Ele nasceu próximo à morte do Elvis. Então, assim, ela casa contra o Michael, ela tem todos os maridos têm alguma data relacionada à família. É fantástico, né? Então, a gente entende todos os espelhamentos e como que ela busca na vida, né? E o nome dela também, né? O nome dela na sopa de letrinha aí tem todas as letras do Elvis. É como se tivesse dentro do nome do Elvis, né? Tá ali. Então, outra coisa, né? A causa mortes dela também, né? Lembrando que ela recebeu um Globo de Ouro, que houve muita injustiça, né? Esse conflito com o... Meu Deus, eu esqueci o nome do... Quando uma pessoa gerencia um artista, como é o nome? Me ajuda, esqueci. Agente. O agente, né? Manager do Elvis. Houve muito conflito, houve disputa, né? Saiu o filme do pai e, de repente, ela recebe um Globo de Ouro e ela entra num processo de reparação. Né? Então, quem estuda... território. Olha isso também, território. Então, a causa-mortes dela ali foi uma reparação. Só que, às vezes, o coração não aguenta, né? Então, quem estuda 5 leis já associa tudo isso. E ela falece com 54, que inverso dá 45, e que a avó morre com 46, né? Exato, muito próximo do ciclo celular biológico memorizado. Né? Outra coisa... Oi, tudo bom, querida? Oi, amor. Ela morre precisamente no retorno de Kiran, que é a ferida que nós trazemos da alma. Perfeito. Olha aí, a astrologia associada à psicogenealogia. A Silvia está falando aqui, vai fazer a live comigo dia 23. Sim, e tu estavas a falar há pouco de a astrologia traz um GPS e a psicogenealogia, não é? Traz também, sem dúvida nenhuma, não é? Porque quando eu comecei a estudar astrologia, foi num momento muito difícil da minha vida, foi num momento de perca de gemelares, e portanto eu procurei para que é que isto me aconteceu, e eu pude dar algum sentido, mas eu só pude dar efetivamente a verdadeira razão, nem é razão, o verdadeiro sentido quando estudei a psicogenealogia, quando fui buscar a minha árvore genealógica, não é? Quando eu fui buscar todos aqueles antepassados e percebi que havia outros gemelares em que a vida tinha sido talhada muito, muito cedo. Sim. Então, para quem não fez, é uma ferramenta maravilhosa. E para associar a qualquer outra. Não tem como não associar a qualquer outra, a qualquer outro curso, a qualquer outra filosofia, a qualquer outra verdade, a qualquer outro princípio. Não tem como. É só um aporte. Gratidão. Beijos. Dia 23 estamos juntos. Tem uma pergunta aqui dizendo assim, ó, a psicogenealogia também fala de vidas passadas? Olha só, a gente não entra na questão de reencarnação, mas vamos lá. Quais são as minhas vidas passadas se eu tenho memória epigenética? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, os irmãos do meu pai, os irmãos da minha avó, do meu avô, tudo isso são vidas passadas, né, da nossa árvore, transcritas em nós, tá? Então, fala de vida passada? Sim, só que não fala de reencarnação. Fala de árvore genealógica e de memória epigenética, tá? A minha outra pergunta era sobre a análise odontológica. Ok. Se eu fizer o tratamento que vai mudar o meu sorriso, como vai analisar? Na verdade, a gente vai explicar por que você tem dente de leite, né? Não vai mudar o teu sorriso, você vai entender para que você tem dente de leite, tá?
O que é? Tem pergunta sobre genossociograma e genograma é a mesma A diferença entre genograma e genossociograma. Boa. Na área da psicologia, na medicina, fazem muito o genograma. O que é o genograma? É a árvore genealógica com nomes e datas. Qual a diferença para o genossociograma, que é um instrumento da psicogenealogia? A gente vai trazendo a historicidade de cada sujeito. É como se a gente fosse trazer uma pequena biografia de cada sujeito, contextualizando no tempo e no espaço. Essa é a diferença. E calculando assimetrias, né? Que é a forma de identificar com quem você está conectado na árvore genealógica. Ok. A Genesi falou, eu nasci dia 25/1, minha mãe faleceu no dia 25/1, com 76 anos, minha mãe nasceu no dia 23/6, agora associei a isso. Eu sempre falo que quando alguém morre na nossa data de aniversário, é como se ele passasse o bastão para a gente. A pergunta é, o que tem nesse bastão, né? Tem mais coisa aí? Dente de siso. Gente, perguntas de decodificação dental, né? Cada especificidade a gente analisa em consulta, tá bom? Sendo que no curso a gente traz aportes da decodificação dental, certo? Se alguém precisar de atendimento, eu indico os colegas. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Sempre tem aí as dúvidas. Ser ou não ser psicogenealogista? Eis a questão. Bom, eu imagino, né, que a galera que está aqui, que é psicogenealogista, não se arrependeu. As duas famílias entram na árvore? Entram. Sempre nós temos árvore materna e paterna em nós. Energia masculina e feminina em nós. E yin e yang em nós. Então, se o meu cliente é o meu filho, por exemplo, eu vou pegar a árvore do meu filho e vou pedir para uma psicogenealogista analisar para o meu filho. Ele vai analisar o meu filho à luz da minha árvore e da árvore do meu marido. Agora, se eu for a consultante, é a árvore do meu pai e da minha mãe. É sempre a árvore paterna e materna do consultante. Tá? Geralmente a gente traz aí a descendência porque a gente já sabe a extensão dos programas, ou seja, de forma antecipatória, a gente já pode dizer, ó, presta atenção nessa situação, porque há um condicionamento na árvore, nessa data, nessa idade, a gente pode antecipar os conflitos, né? Antever os conflitos e decodificar para que eles não aconteçam. Tá? É possível. Quando é adotado, a gente tem outra, como eu falei antes, a gente tem outras técnicas, tá? Complementares. Tem árvore sensitiva, nós temos decodificação de tatuagens, análise de dentes, do nome biológico, espelhamento das árvores. Nós temos técnicas complementares à análise da árvore genealógica. Lembrando que você carrega toda a tua árvore genealógica em você, no teu corpo, na tua mente, na tua alma, tá? Como funcionam os atendimentos quando queremos fazer a árvore genealógica? Aí, a Miriam está perguntando. No nível 4, a gente ensina Eu não gosto muito de chamar de protocolo, porque eu não acredito em protocolos. Nós não somos uma máquina com manual de instrução. E a partir do momento que você diz para uma pessoa como ela tem que fazer, você está tirando dela a capacidade dela colocar a essência dela, né? A identidade dela. Então, a gente sempre dá uma orientação de atendimento. Esse ano, inclusive, né, para quem estiver aí na modalidade prata e ouro, que é ao vivo online e presencial, eu vou acompanhar a análise de caso. Então, a gente vai discutir casos, né, e nós vamos acompanhar com devolutivas, né, orientar devolutiva, não vou fazer, vamos acompanhar. Então, quando a pessoa vem fazer um atendimento, ela traz um motivo de consulta, eu uso um questionário que muitos dos meus alunos usam, né, onde você preenche. O questionário é mais uma orientação para você buscar as informações na tua árvore. Eu lancei esse livro, gente. Quando eu lancei esse livro aqui,
Ele é basicamente meu questionário, para que você coloque a tua história no livro, né? Ele parece um livro de criança, mas é um livro para todos nós. Tem gente que acaba fazendo um questionário um pouco menor, um pouco mais enxuto, né? Eu acabo fazendo um questionário maior, porque já que eu estou no trabalho, eu já vou buscando todas as informações, já vejo se tem tatuagens, já vejo se tem alguma enfermidade, já vejo se tem algum suicídio, qual era a profissão dos membros da árvore, se tiveram enfermidades. E aí, quando o psicogenealogista vai atender, ele vai montando o genossociograma e vai respondendo ou vai conduzindo uma análise de acordo com o motivo de consulta, tá? Cada psicogenealogista tem a sua metodologia. Tem psicogenealogista que só usa psicogenealogia, eu tenho certeza que a Denise faz isso, por exemplo, que ela é micro, ela trabalha com problemas físicos, mas ela mesma já me disse, Lê, eu sempre, a primeira coisa que eu vejo é nome, né? Já vejo a árvore genealógica, já vejo se é Gizan, então antes mesmo dela entrar no corpo, a pessoa marcou uma consulta, a gente já tem o nome da pessoa. No nome da pessoa, a gente já sabe o que ela veio fazer ali. O psicogenealogista pega o nome, já sabe o que a criatura veio resolver. Pelo nome, a gente já sabe. Então, cada um vai dar a primeira letra do nome, o significado, né, o profundo e o mais raso. Então, a gente já sabe o que a pessoa vai fazer. Então, depende muito de cada psicogenealogista. Tá? Por favor, pais e mães, filhos nascidos todos no dia 6. Precisa olhar a árvore. Os relacionamentos como um namoro longo pode ser estudados ou apenas relacionamentos pessoais, como família e casamento. Então, o motivo de consulta é um relacionamento muito longo que não se efetiva, é uma possibilidade. E aí nós vamos montar o genossociograma e vamos olhar os relacionamentos na árvore, tá? É um motivo de consulta, sim. Me chama a atenção quando algumas pessoas morrem próximo à data de nascimento. Tem alguma mensagem? Sim. É a passagem do bastão. Tem conexão, tem que ver... Aí tem que olhar o mandato reparatório, quer dizer, por isso que é importante montar a árvore, para entender o que esse bastão, essa passagem de bastão, igual uma corrida de bastão. A pessoa morre na data do teu aniversário. O que tem aqui nesse bastão? Ela está passando para você. Eu só vou saber se eu montar minha árvore. Percebe? Por isso que psicogenealogia é um curso para a vida, gente. Para a vida. É um curso de autoconhecimento, onde você acessa a tua potencialidade. Acho que a Cris Furtado perguntou o que significa passar o bastão. Bastão eu já falei aqui, né? Passar o bastão, a pessoa morre na data do aniversário de alguém. O que tem aqui? Eu estou passando para você seguir a continuidade, lembrando que a vida é um contínuo. Gente, eternidade, olha só, pensa comigo. É que a gente estuda, mas a gente não reflete. A gente não medita. Meditar não é ficar lá, ficar zen, cabeça vazia, zero. Sabe o que é meditar? A gente associar o nosso conhecimento ao nosso dia a dia, encontrar um caminho do meio. Olha só, a gente já sabe de epigenética. A gente já sabe, e a Cris, eu sei que ela é uma seguidora antiga. Então, ela já me viu falando disso. A gente é um conglomerado de histórias dos nossos antepassados. Se nós somos histórias, memórias, esses antepassados são eternos através dos descendentes. Então, cada bastãozinho que é passado tem um monte de histórias aqui. Só que cada um de nós veio para reparar determinadas situações. Essa é a tua função naquela família. Só que a tua função na tua família é o aprendizado da tua alma. Então, a gente tem que entender que não existe acaso, e os programas que estão instalados em nós são funcionais, né, para a evolução da tua alma. Só preciso sair daquele olhar para o meu umbigo. Hoje aconteceu um fato interessante. Faleceu a mãe do marido e a mãe da esposa em poucas horas de diferença. Um espelhamento. Espelhamento. É como uma corrida de bastão, é bem isso. A vida é uma corrida de bastão. Gente, por isso que agora, em março, eu vou lançar o Saindo da Matrix.
Por quê? Nós vamos falar de Cabala. Já programei no ano passado falar que, na verdade, essa jornada do Saindo da Matrix, ela vai trazer a análise da árvore da vida. A gente vai falar das sefirôs, dos sendeiros, né? De certa forma, ele é um avançado do curso de nomes. Porque a Cabala, ela tem vários caminhos, né? Inclusive, a Michelle vai ministrar para a gente na escola, uma jornada. A Cabala não tem um começo, um meio, um fim. Não existe isso. Tem caminhos, portas, movimentos, conhecimento, identificações, né? Que é um conhecimento passado de boca a ouvido. Então, às vezes as pessoas querem, eu quero um curso de Cabala com apostila. Não. Cada pessoa que vem partilhar algo não precisa ser de Cabala. Cabala é experienciar a vida, é interiorizar e compartilhar. Isso é Cabala. É viver, né, a partir do teu entendimento. Isso é Cabala. Então, a gente vai ministrar esse conhecimento para que vocês também identifiquem as suas potencialidades. Sair da Matrix, gente, é sair do automatismo da vida. Né? A gente vive numa forma meio hipnótica, achando que tem livre-arbítrio e a gente está extremamente condicionado aos programas da árvore genealógica, correndo atrás do rabo, só isso. E tem gente que vive a vida passeio. Né? Bom, gente boa, eu acho que era isso. Não sei se tem alguém que quer abrir o microfone, quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se não, a gente já encerra, né? Sexta-feira 13, Dia do Amor, gente, aproveitem aí, sextou, né? Aproveitem aí para encontrar esse uno, a gente falou lá no início, né? Esse número vem para olhar para a matéria, mas vem para falar também da nossa unificação, né? Com a imagem e semelhança do Criador, a tua verdade, a tua luz. Nós estamos sendo chamados para encontrar a nossa verdade. Dia 23, então, eu e a Silvia vamos fazer uma super live onde ela vai falar sobre o movimento astrológico. Porque como a Silvia é psicogenealogista, ela vai atrelar o olhar da psicogenealogia. Eu sei que ela também tem conhecimento da Cabala, então vai ser um papo diferente, tá? Não é aquela coisa de mapa astral do ano, tal, é uma coisa muito diferente. Então, dia 23 estamos juntos, tá? Vai ser no Instagram. Já botem aí na agenda de vocês. Eu gravei, sim, gravei. Depois a gente vai... Eu vou editar até para ajustar a data do Elvis, para não ficar uma informação equivocada, e a gente joga no YouTube. De qualquer forma, o pessoal do Instagram está gravado. Tá? Lembrando que a galera do Instagram teve aí um ajuste na data da morte do Elvis, mas está tudo certo, tá? Já corrigimos e encontramos uma simetria da mesma forma. Foi muito corrido hoje à tarde, tá bom? Gratidão a todos que estão aqui, a todas as meninas aqui também, né? Tem mais mulher do que homem. Um beijo. Então, estamos em 40 no Instagram, aí, ó. Viu, Michelle? 40. Aqui 40 também. Olha que louco. Olha que incrível. Uau, que louco. Emoções, muitas emoções, já diria o Roberto Carlos. Exato. E 80 também tem a ver, né? Opa! Maravilhoso, maravilhoso. Gente, muito obrigada, né? A Fabiola, beijo. A gente se vê já, tá? Deixa os comentários. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa galera. Dia 23 nós vamos abrir o Portal 23. Eu nasci no dia 23. A gente tem um presente especial aí para formação. Esse ano, eu já falei desde o ano passado, esse ano é meu ano. 23 é chamado do propósito e a gente vai estar junto nessa jornada, tá? Um grande beijo. A gente se vê. Tchau. Tchau.